Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, sempre trazendo conteúdos diários aqui para vocês sobre o time mais amado, mais querido do Brasil, Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal, podendo ajudar a trazer conteúdos diários para vocês com pacotão de notícias do Mengão, já vai deixando o seu like, se inscreva, ative o sino e compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos. Galera, preparei para vocês nessa tarde aqui uns cortes que nós vamos reagir junto aqui com as últimas notícias e atualizações do Flamengo, que entrará em campo aí nesta quinta-feira. Eu também vou te passar sobre a situação do Flamengo, né? Que a gente falou do Palmeiras, do Corinthians. O Flamengo, Mauro, ele tem a melhor defesa entre os clubes da Série A nessa temporada. E detalhe, com o time titular, tá? Com o time principal, não sofreu gols em 5 jogos oficiais, sendo 2 deles 2 clássicos, contra o Vasco e contra o Botafogo. O Flamengo tem 9 jogos em 2024, 5 vitórias, 4 empates, 14 gols marcados, 2 gols sofridos. Eu acho que com o time titular foram 4 jogos e 3 vitórias e um empate que foi Teve contra o só Vasco. 2 jogos que não foram com o titular. Contando os amistosos, né? Só foram 2 jogos com... Então foram 7 jogos. O time titular que eu falo, o time principal, né? Sim. Reserva de titulares, que o time que jogou 2 partidas do Carioca foi o time dos garotos, né? Um time C, D, sei lá. E aí você tem 9 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 14 gols marcados, 2 gols sofridos. Isso tem que ser sempre relativizado, porque está jogando no Campeonato Carioca, adversários são fracos, alguns são meros sparrings, mas você falou, nos clássicos não tomou gol, assim... Não estou dizendo que o Flamengo tem uma defesa perfeita, pelo contrário, ainda concede algumas oportunidades para os adversários que não deveria. Mas é uma clara mudança de comportamento, né? Que é muito a cara do técnico. O Tite monta equipes pela defesa com a preocupação primeiro, não tomar gol, não perder jogo. A partir daí ele vai trabalhar o restante. É o que está acontecendo muito claramente. Quando o torcedor fala, não estou vendo nenhum progresso, não tá, então está com algum problema aí de cognitivo, meu amigo, que não é possível. Existem sim alguns progressos, só que eles são lentos, as coisas vão se apresentando pouco a pouco. Eu acho que assim, tem atuação ruim, as atuações ruins como contra o Botafogo têm que ser ditas e criticadas, evidentemente, são criticadas, mas acho que é um processo que está em andamento. Aí, contra o Volta Redonda, essa bola, por exemplo, vai na trave. Então, ainda existem problemas, mas o time não está tomando gol. Não está tomando gol, já melhorou com relação a isso. Os outros times, o Fluminense já tomou mais gols do que o Flamengo, né? No campeonato, com titular, com reserva e tal. E o Fluminense é o campeão da Libertadores. Então, eu acho que tem algo em curso, tem um trabalho em curso, só que o Tite não é o Jorge Jesus, não é o Ceni, não é o Dorival. O Tite é o Tite. E o jeito dele trabalhar é esse. As pessoas precisam entender. Então, não contrata o Tite, contrata outro cara. Esperar que o Tite faça um trabalho diferente do que é o perfil dele como técnico, eu acho que é um equívoco, né? Eu queria falar sobre o Braz o seguinte, está acontecendo uma situação, assim, a nossa profissão ela é muito maltratada, né? Muitas vezes nós somos alvos de alguns ataques muito covardes, de cretinos em rede social, né? O que é que acontece? O Marcos Braz, ele é um dirigente, no mínimo controverso, e que se envolveu numa situação em que, eu já falei isso aqui várias vezes, ele não poderia continuar no Flamengo depois do que houve, especialmente com a veiculação do vídeo lá que mostra, né, a agressão ao torcedor. E eu sempre faço aqui a ressalva, eu acho que o torcedor também não tem que ir lá que encher o saco de ninguém, sou contra isso. E quando o Gabigol fez a festa, né, e foram os torcedores lá importunar os convidados e tudo mais, eu falei a mesma coisa. O cara pode não gostar do fato do jogador comemorar efusivamente dias depois de uma eliminação tão dramática como foi a da Libertadores, né? Uma decepção tão grande. O torcedor tem o direito de ficar zangado e de rede social e protestar contra isso e tal, mas não tem que ir lá para encher o saco do convidado ou do próprio aniversariante. Falei aqui a mesma coisa. Você tem o direito de protestar no estádio, na porta do CT, levar uma faixa lá, fora fulano, tudo bem, democraticamente, de forma sem violência, é um direito do cidadão. Mas o cara está na festa, o cara está no shopping, no restaurante, eu acho que ninguém tem que importunar. Acho que extrapola o limite do razoável, tá? E é muito fácil para algum elemento chegar em rede social e defender esse tipo de ataque, né? Porque ele não tem compromisso com nada. A gente tem compromisso, sim, com o nosso público que nos acompanha. A gente não pode ficar aqui estimulando esse tipo de coisa. Tem que ter um mínimo de responsabilidade. É muito diferente que um jornalista fala, com grande alcance, e um bobalhão qualquer fala em rede social, que meia dúzia vão ver ali. Então, para ele é muito fácil, né? Embora também, dependendo do que ele fala, ele possa ter problemas amanhã, né? Dependendo do que ele gosta de falar, do que ele gosta de fazer, de ameaçar e tudo mais. Muita gente criticou o Marcos Braz na imprensa. Quem trouxe o vídeo, né, que mostrou a agressão foi a imprensa, foi a matéria da Globo, do Grupo Globo,
Tá? Então, foi a imprensa que trouxe. Muitos de nós fizemos questionamentos e não é verdade que o Marcos Braz não foi questionado sobre agressão. Foi sim, lamento que eu não tenho o nome do colega que fez a pergunta, mas na coletiva que ele deu, na zona mista, logo depois do jogo, passa. E a resposta é essa. Ele não respondeu nada. Ele que não respondeu. Ele fugiu da resposta. Então, assim, a imprensa fez a pergunta. Agora, se um colega fez e ele respondeu, não adianta um outro fazer a mesma pergunta, porque ele não vai responder. Então, a crítica tem que ser ao Marcos Braz por não se manifestar. Não ao colega, ou por omissão. Não houve omissão. Houve omissão do Flamengo, houve omissão do Rodolfo Landim, que é o presidente, do Conselho do Flamengo, dos poderes do clube, que não fizeram nada, que acomodaram a situação, embora tenha sido protocolado pedido de afastamento do dirigente pelo que aconteceu, que vinculou o Flamengo quando ele foi dar uma entrevista dentro do clube. Então, não me venha com essa cretinice de tentar dizer que ou eu ou outros colegas não criticamos, porque nós criticamos sim, não houve omissão por parte da imprensa e não existe a imprensa. A imprensa, ela abriga diferentes profissionais, linhas editoriais e formas de trabalhar e opiniões diferentes sobre diferentes assuntos. Então, se um ou outro pensa de um jeito, age de um jeito com relação a esse episódio lamentável, não significa que todos nós pensemos assim ou tenhamos a mesma postura. Não é assim. E o Marcos Braz foi sim criticado, eu critiquei várias vezes, já falei, não tinha que continuar no Flamengo, não tem condições de continuar. Isso é uma omissão do presidente do clube, que deveria fazer alguma coisa, né? Os poderes do clube também. Agora, se o jornalista, na coletiva ou na zona mista, foi uma coletiva improvisada, faz uma pergunta para ele não responde, vai fazer o quê? Nem só não responde, né, Mauro? Ele mentiu. Não, estou dizendo dessa agora na coletiva, que perguntaram. Antes também, perguntaram, ele contou uma versão que o vídeo mostra outra coisa, né? Aí é polêmica, que a menina não estava, a filha dele não estava mais na loja. Ele, fui ameaçado, minha filha estava... Não. E aí o vídeo mostra que a moça tinha saído já, quando apareceu o sujeito lá que o importunou. E a imprensa não tem culpa se o agredido fez um acordo na justiça, né, com o próprio dirigente. Eles fizeram um acordo. O que nós temos com isso? Então, eu acho que a imprensa cobriu o fato, os colegas lá da Globo trouxeram a matéria, mostraram. Antes o vídeo, o primeiro vídeo veiculado foi pelo colega lá do Jornal Dia, do SBT, o Vene Casagrande. E o retorno deles? Foi tranquilo, né, Fernandinho? Eles quase não gastaram energia, né? Só tiraram muitas fotos ali, assistiram o desfile, mas já começaram a trabalhar ontem e hoje o segundo dia de atividade visando a preparação para o jogo contra o Bangu, que vai acontecer dia 15, né, após a quarta-feira de cinzas, lá em Sergipe. O time que vai ter uma mudança aí. Porque o Pulgar recebeu o terceiro cartão amarelo, tá fora. Vai cumprir suspensão automática. A tendência é que o Tite utilize o Alan, né, que foi contratado junto ao Atlético Mineiro. Uma outra situação que a gente informou aqui na semana passada é que o Matias Vinha, após o jogo contra o Volta Redonda, foi para a Itália acompanhar o nascimento da filha, Florência, que nasce amanhã, né? Então, boa sorte aí para a família, muita saúde para a filhinha. Fala boa hora. Boa hora, né? É verdade. Quando vai nascer um bebê, fala boa hora. Boa hora, então, pro Matias Vinha. Muita saúde aí para a Florência. Ele que retorna ao Rio de Janeiro sexta-feira. Isso já estava tudo acordado, né, em contrato. E ele se representa no sábado. A tendência é que a estreia dele aconteça contra o Boa Vista. Mas, ultimamente, a maior ausência do Flamengo, né, Pedrosa, é quando o Pulgar não está em campo. Muda o Flamengo todinho. Como será que o Tite vem na escolha de quem vai ficar no lugar desse jogador, que é tão importante no Flamengo? Eu acho que ele pode utilizar o Alan ali. O Alan tem muita qualidade técnica, ainda não se firmou no Flamengo, até porque as lesões o atrapalharam um pouco. Então, obviamente, esse tempo ele não teve também, mas eu acho que o Alan tem características diferentes do Pulgar. O Pulgar é um cara que tem uma pegada muito maior, que tem até a oportunidade de ir um pouco mais à frente do que o Alan. O Alan é ótimo na saída de bola, tem uma qualidade muito imensa para poder fazer os outros jogadores atuarem e poderem fazer essa transição. Então, eu acho que com a ausência do Pulgar, perde-se marcação. E aí ele vai ter que recuar o Gerson. Ele vai ter que colocar o Gerson um pouco mais próximo ali do Alan para que o Flamengo tenha dois volantes. Com o Pulgar, muitas vezes ele consegue jogar com um volante e libera o Gerson como meia. Mas com o Alan, eu acho que tem que voltar um pouquinho o Gerson para que ele possa fazer mais esse papel de marcação. E o Flamengo aceitou as garantias do Corinthians pelo Mateuzinho e o anúncio oficial está bem próximo. O time paulista vai pagar 4 milhões de euros divididos em 3 parcelas. Uma grande novela que teve um final feliz para todo mundo, né, Rafa? Para o jogador que queria esse destino e para o Flamengo que encontrou ali uma solução financeira. É verdade, o Mateuzinho não vê a hora de vestir a camisa do Corinthians, né? Já que ele recusou 2 propostas, a do Red Bull Bragantino e a do Botafogo. Já estava tudo certo entre Textor e Landim. Só que pesou aí a vontade do atleta, inclusive a volta dos que não foram, né? Porque ele chegou a treinar com o Corinthians, apareceu lá na Corinthians TV, aí teve que retornar e o Flamengo agora parece que aprendeu. Só vai com garantias, com tudo assinado. E
o Flamengo aceitou aí essas garantias do Corinthians, 4 milhões de euros, pouco mais de 20 milhões de reais, parcelados aí em 3 vezes. E não é a primeira confusão, entre aspas, que acontece envolvendo o Corinthians. Acaba que vai ficando mal visto no mercado, né, Pedrosa? Sem dúvida. Hoje o mercado prega muito por profissionalismo. Às vezes você pode até não ter a grana ali para você pagar naquele momento, mas se é um clube que tem palavra, que honra os seus compromissos, talvez nem teria tanto esse problema como o Flamengo teve com o Corinthians, que é o caso do próprio Botafogo, quando eles negociaram o Mateuzinho. Foi uma coisa até que o Rafa Melo trouxe aqui, que estavam lá em Orlando, e seria um negócio muito mais rápido do que o Corinthians. Mas o Flamengo tem que fazer o quê? Se precaver para não tomar calote do Corinthians. Então faz muito bem e eu acho até que é um valor muito bom para o Mateuzinho, um atleta que é terceiro reserva na cabeça do Tite. 20 milhões de reais você pode até ir ao mercado e reforçar outra área. O Gabigol postou um vídeo enigmático na internet, foi no final de semana, né? O que isso significa, Rafa? Você já consegue fazer uma leitura de Gabigol? Que isso? Esse é o Lil Gabi, você não viu isso não? Não. Esse aqui é o Lil Gabi, no caso, né? Sim. Porque é uma música em que ele canta, não é? Quer ver? Aumenta o som aí, DJ Careca, por favor. Mas tem uma música que eu acho que é o... Flamengo segue ativo no mercado e acabou de fechar aí a contratação de meia aí peruano. Mais uma contratação de peso aí chegando no Flamengo. O Flamengo segue muito ativo aí no mercado sul-americano em busca de novos reforços e novos talentos, né? Prioridades, Flamengo muito de olho aí, ligado aí na juventude, né? As novas promessas que está surgindo no futebol aí sul-americano. E a bola da vez aí que o Flamengo já fechou, né? Que está tentando, já fechou. Se trata do jovem meio-campista Adriano Nicolas, de apenas 17 anos de idade. É o mais novo reforço do rubro-negro. O clube carioca assegurou a contratação do atleta por um empréstimo de 1 ano, incluindo aí uma opção de compra ao término desse período. Porém, os detalhes financeiros dessa possível aquisição permanecem em sigilo. Adriano irá se unir ao Flamengo apenas em março, coincidindo aí com quando ele completa aí 18 anos de idade. Até esse momento, o jogador continuará defendendo aí as cores do Alian Lima, contribuindo com sua equipe no campeonato aí nacional. A expectativa é que ele inicie aí já junto com o sub-20 do Flamengo aí esse ano, onde terá muita oportunidade de demonstrar aí o seu potencial e habilidade no meio-campo e a outros jovens talentos aí. O Flamengo segue no mercado aí, mercado dando prioridade ao mercado sul-americano, cultivando aí alguns jogadores, quem sabe aí pode vingar, pode trazer um bom retorno financeiro e técnico para o Flamengo, né? Esse Adriano Nicolas é um grande jogador, só apenas de 17 anos, meio campista, é um jogador que está em falta no futebol mundial. E o Flamengo já está investindo, muitos criticavam o Flamengo aí, né? Que o Flamengo não ia atrás de alguns jogadores começando a carreira, 16, 17, 18 anos. Mas esse ano a gente já viu uma movimentação diferente no Flamengo, né? O Flamengo tá sim buscando promessas no futebol sul-americano e quem sabe, né? Eu acredito que isso vai dar resultado futuramente, talvez não seja agora, 1, 2 anos, mas pensando no curto, médio e longo prazo, daqui a 5 anos, o Flamengo continuar se reforçando, trazendo jovens promessas que ainda não completaram nem 18 anos já para a base do Flamengo. Com certeza isso vai dar muito resultado para o Flamengo. Tecnicamente pode buscar muitos títulos e principalmente financeiramente, né? Porque jogadores com 16, 17, 18 anos, o Flamengo sabendo cultivar aí na América do Sul pode trazer grandes promessas aí que futuramente o Flamengo pode vender aí para um grande clube europeu. Galera, deixa aquele like, se você é novo, se inscreva e ative o